Estava com a garganta doendo muito, a garganta. E eu comecei a louvar e ministrar a palavra e agradecer e louvar dentro do culto. E instantaneamente a dor, aquele desconforto desapareceu. Quando eu fui para casa, eu fui contando a bênção, né, da Daniela. Rapaz, lá no culto fui curado instantaneamente. Só que depois o desconforto quis voltar. Mas eu fiquei firmado na palavra e o mal foi embora. Amém? É importante sempre estar firmado na palavra. Quem aprendeu no culto passado? Foi um culto poderoso, foi, irmão? Nós estávamos... eu queria que Bruno mutasse lá os instrumentos lá, naquela que muta tudo, viu? Deixe só... Se eu for precisar no final do teclado, qualquer coisa desmuta só o teclado. No culto passado, nós vamos continuar o culto passado, e nós estudamos, começamos falamos sobre trabalho, não foi? Amém? Falamos sobre a importância de trabalhar, de se esforçar, cumprir com as responsabilidades. Vamos pedir a ajuda do Espírito Santo? Diga: Espírito Santo, me ajude a compreender a palavra do Senhor. Tu és bem-vindo aqui em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nos guie em nome de Jesus. Amém. E aprendemos sobre o plano espiritual e o plano natural. Nós estamos ligados no mundo espiritual, porém ainda tem um plano natural. Então precisamos trabalhar, comer, plantar, colher. Não é verdade? Tudo isso a gente tem que fazer. A Bíblia diz que aquele que não trabalhar, não coma. Então, você quer comer, trabalhe. Então, o plano natural precisa trabalhar. Tá certo? Nós estudamos isso. Falamos sobre a importância do plano natural e plano espiritual. Tem muitas pessoas que têm sido abençoadas financeiramente. Como o culto é nessa área, né, a gente está ensinando sobre equilíbrio financeiro. Você lembra equilíbrio financeiro? Mas tem pessoas que uma das chaves para a prosperidade é contribuir, é dar, é ser generoso, é abençoar. Não é verdade? A Bíblia diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. É dando que se recebe. Inclusive, antes de eu vir para esse culto, o Senhor me lembrou de um texto bíblico que eu pensava que esse texto era lá em Malaquias. Se você estiver se sentindo frio, pode desligar um ar desse, viu? Só tem 2 ligados. Lá atrás está desligado. Está tudo ok aí ou está frio aí? Tá bom? Tá bom aí? Tá bom? Tá frio? Se quiser, a gente desliga aquilo ali. Eu deixo só aquilo ali. É bom desligar então ali, João Paulo. Qualquer coisa, abre uma portinha dessa que entra mais um ventinho. Pode abrir aí, essa de lado aí de miela aí. Abre aí. Solta. E eu me lembrei de um texto que a Bíblia diz assim: Deus ficou um pouco entristecido. Você sabia que Deus se entristece? É um texto lá em Ageu. Eu pensava que era em Malaquias, só que é no livro de Ageu. Que Deus ficou entristecido com a nação de Israel. Por quê? Ageu capítulo 1. Eu não vou abrir não, mas eu vou citar esse texto. Seria bom você notar essas coisas, viu? Se você ver Ageu capítulo 1, do versículo 9 ao 11, você vai entender o que eu estou falando. Então, ler Ageu são 2 capítulos, é no Antigo Testamento. Você pode ler o capítulo todo em um. E lá no livro de Ageu, eu acredito que ele era profeta, não tenho bem certeza, mas ele disse uma coisa interessante. Ele falando, né? Ele disse que Deus estava, vou parafrasear, Deus estava triste com o povo de Israel. Por quê? Porque eles estavam negligenciando a casa de Deus. Eles edificavam grandes construções, particularmente, suas casas. Eles se importavam com as suas casas, compravam tudo que eles queriam, porém o templo, Deus queria que o templo fosse reconstruído. E eles não estavam dando importância para o templo.
E por causa daquela falta de importância com o templo, eles foram amaldiçoados. Eles plantavam, mas não colhiam o suficiente. Eles não tinham o suficiente para beber. Tudo porque eles negligenciaram a questão da contribuição com a casa de Deus. Amém? Alguém pode ler um texto para você e dizer assim: não se preocupa com isso, porque a casa de Deus somos nós. A Bíblia diz que no Novo Testamento nós somos templo e morada do Espírito Santo. Por isso que eu sempre ensino, a Bíblia ela tem que ser bem entendida. Bem entendida. Eu sei que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas se você ler o Novo Testamento, você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, você lê Atos dos Apóstolos, bem lido, bem devagarzinho, você vai encontrar muitas passagens bíblicas mostrando os discípulos e os apóstolos indo para a igreja local congregar. É ou não é? Quem já viu? Então, o fato de eu ser o templo do Espírito Santo não neutraliza esse ambiente chamado agência de Deus. Amém? Então, um dos segredos para eu ser abençoado, eu já sou. Diga, eu já sou. Mas para que eu seja mais, é olhar para esse ambiente. Entendeu? Não tira os olhos daqui, não. Irmão, estou começando a sentir uma alegria no meu coração a respeito da construção da igreja. Quando a alegria vem, começando Deus começar sinalizando que o tempo está chegando. Como vai ser, eu não sei, porque o dinheiro mesmo, naturalmente, eu não tenho. Mas para Deus tudo é possível. Então a alegria está chegando, então eu estou começando a crer que Deus já está se movendo. Não podemos tirar os olhos daqui, né? E Deus queria que as coisas lá no templo fossem bem feitas. Quando Salomão organizou o templo de Deus, ele fez com o melhor, ouro, prata. Amém? Existiam os levitas na época. Os levitas eram os que assistenciavam o templo. E uma parte daquele dinheiro que entrava no templo era separado para os levitas, para manter eles. Por quê? Porque eles eram chamados para se dedicar à obra. Então uma parte daquele que entrava era para eles poderem se manter e manter também as suas famílias, sua família, né? Cada um, a sua família. Então não tire os olhos daqui. Não negligencie com a questão do dizimar, da prática do dízimo. Se você não acredita na prática do dízimo, seja generoso na oferta. Eu achei interessante na igreja de Zuca, que ele disse assim, tem um irmão lá que nós cremos plenamente no dízimo. Nós cremos, eu creio plenamente. Teve um irmão que disse, pastor, eu não acredito no dízimo. Aí irmão Zuca, não tem problema não. Só que ele oferta tanto que ele dá mais do que o dízimo. Porque ele sabe esse princípio. Então, independente se é dízimo ou não, seja fiel. Amém? Seja fiel e não feche os olhos. Não é bonito a gente ter uma igreja bonita, um ambiente agradável, não é? Nós compramos um púlpito, está para chegar, de acrílico, bem legal, bem bonito, com um suportezinho para colocar o copo. Amém? Já está no meu coração, porque esse período é frio, mas vai chegar o período quente. Aqui embaixo está legal a climatização, mas a gente precisa de um ar para as crianças nessa sala maior. O ar que está lá não suporta, é um ar de 12.000 BTUs. E eu queria colocar um ar de 18.000 BTUs daquele, para que as crianças fiquem bem climatizadas aqui em cima. Esse período está frio, imagina o calor. Amém? E não negligencie essa questão, irmão. Não negligencie essa questão de fechar os olhos para o reino de Deus, para a sua agência, a igreja local. Seja fiel no seu dízimo, na sua oferta, na contribuição. Amém? Seja fiel. Seja fiel, obedeça a palavra do Senhor. É uma das chaves, né, para prosperar. E tem pessoas que são abençoadas. Você já pararam para pensar
financeiramente, que tem pessoas que são abençoadas e não congregam em nenhuma igreja? Tem ou não tem? Não são abençoadas completamente, são abençoadas tipo na área do dinheiro. Conseguiram adquirir muito dinheiro, riquezas, alguma coisa desse tipo. Algumas são ilícitas, mas esse dinheiro ilícito, se a pessoa não se arrepender igual o Zaqueu se arrependeu, o Zaqueu não se arrependeu? Zaqueu se arrependeu e devolveu aquilo que ele tinha roubado, 4 vezes mais. Ele se arrependeu e disse a Jesus, eu devolverei 4 vezes mais aquilo que... Se é ilícito, se não se arrepender, vai para o inferno. Mas tem pessoas que licitamente têm seu dinheiro, mesmo sem congregar. Mas muitas delas, elas podem não ser abençoadas completamente. Por exemplo, algumas têm o dinheiro, mas têm a família destruída. Tem um casamento destruído, o marido vive traindo a esposa e aquela lambança toda. Então, praticamente, elas não estão prosperando. Estão prosperando um pouquinho, mas não estão prosperando no mais importante, que é o espiritual. Vocês concordam? Diga glória a Deus. Mas tem algumas que estão conseguindo adquirir o dinheiro, vamos dizer assim. Elas seguem alguns princípios que talvez não seja alguns que nós seguimos aqui, mas elas seguem o princípio. Diga comigo, acorda cedo para trabalhar. São trabalhadoras. Acorda 4 horas, 5 horas e vão-se embora trabalhar, botar pegado. Então, por isso que elas conseguem. E segundo, elas administram bem aquilo que entra na mão delas. Elas não são estouradas. Elas gastam o suficiente. E sempre faz suas poupanças. Porque não é pecado pensar no amanhã. É pecado se preocupar com o amanhã. É forte mesmo, né? Acho que deu certo, né? Não é pecado pensar no amanhã. É pecado se preocupar com o amanhã. Mas eu preciso pensar no amanhã. Não é falta de fé eu me programar para que eu tenha um plano de aposentadoria. Muitas pessoas, quando chegam na idade, têm complicações para ter aposentadoria. Por quê? Elas nem nem trabalham no sítio, né? Agricultor, mas elas querem de todo jeito querem mentir, dizer que é agricultor para poder se aposentar. Já está errado. Se não é agricultor, olha para seu irmão, se não é agricultor, trabalhe e pague o INSS. Mas o cabo não pega nem no enxada, mas quando é no fim da vida, faltando pouco tempo, vai inventar de pegar na enxada para ver se prova. Está cheio de calo. Então não é assim. Se você realmente é um agricultor, amém, será digno e será abençoado. E vai se aposentar. E vai dar certo. Amém? E eu estou com unção para orar e as pessoas se aposentar, viu? O pai João Paulo se aposentou, não foi, João Paulo? Então, Deus está abrindo mesmo. Agora não venha com uma aposentadoria errada, não, que não vai funcionar, não. Tem que estar certo. A irmã foi... Mãe se aposentou, tem que estar certo para poder se aposentar. Então, isso tudo significa organização. Você é jovem, não é falta de fé pensar num plano de aposentadoria. Não é falta de fé você se preparar para uma futura aposentadoria. Quando você ficar mais velho, você não vai aguentar trabalhar como você trabalha hoje, porque o seu corpo vai ficando cansado. Você pode declarar que terá vigor, tudo bem, mas existem as leis naturais. Eu já tenho declarado para o cabelo ficar preto, mas tá. Vai ficar preto, mas o bichinho está ficando branco. São as leis naturais, né?
Então, eu tenho tentado crer, mas não está funcionando muito bem, não. Então, a gente vai chegar na velhice e a gente precisa se organizar. Não é pecado, como eu disse, você pensar no plano. Não vou pensar no plano de aposentadoria. Pense. Ah, mas o que eu tenho é suficiente. Não, mas não tem problema. Faça o que é que tem. Pague lá a sua taxa lá. Não tem problema, não é errado, não é feio. É um benefício para nos abençoar. Tá certo? Glória a Deus por isso. Então tem pessoas que não são crentes, mas nessa área financeira têm se dado bem. Porque trabalham, acordam cedo, são focadas no seu trabalho. Outra coisa, você não pode ficar focando em muitas coisas. Foque em uma coisa. Se você ficar focando em muita coisa, você não vai ter sucesso. Você tem que focar em uma e adquirir experiência naquilo que você está focando. Porque quanto mais tempo você focar, se você focar, né, tire por um menino ali, trabalha ali em Demóstenes, começa bem novinho, pode prestar atenção, começa bem novinho. Tipo Diogo de Josnei, começou bem novinho lá com Demóstenes, ajudando ali e tal, fazendo uma coisinha, fazendo outra. Adquiriu experiência, teve foco, ele gostava daquilo. É importante gostar daquilo que você vai fazer. Amém? Deu foco, passou, não ficou mudando de emprego. Adquiriu experiência e abriu sua equipadora lá, sua oficina lá. E tem clientes indo visitar ele. E ele está ganhando seu dinheiro. Por quê? Porque ele adquiriu a experiência e está trabalhando. Acordando cedo, trabalhando e ganhando dinheiro. Então não vai faltar dinheiro para ele. Amém? Porque ele está seguindo uma promessa. Deus abençoará o trabalho da tua mão. Deus não está dizendo Deus abençoará o trabalho da mão do crente. Ele está dizendo Deus abençoará o trabalho da tua mão. Dependendo se é crente ou se não é crente. Está trabalhando, vai ser abençoado nessa área. Está se esforçando, vai ser abençoado. Claro que a gente sabe se um cara é crente, é trabalhador, acorda cedo, é organizado. E é importante ser organizado. Se você não é organizado, irmão, Deus não tem muito interesse de acrescentar grandes quantias na mão de uma pessoa desorganizada. Sim, eu queria ter mais, eu queria ganhar mais, eu queria progredir mais na minha empresa. Se organize, seja organizado. Se você não é organizado, como Deus vai confiar, dar mais a você, uma pessoa que é desorganizada? Deus dá quando a pessoa é organizada. Amém? À medida que eu passo a confiar mais em Isaac, eu começo a dar mais a ele. Mas houve tempo na minha vida que eu não entendia. Porque eu queria as coisas e mãe e pai não me davam as coisas que eu queria. Porque eu não tinha mentalidade suficiente para ter aquilo que eu queria ter naquela época. Se eu fosse ter aquilo possuir aquilo que eu queria ter naquela época, eu ia destruir tudo que eu tinha. Eu não ia ter nada, porque eu não tinha habilidade. Mesma coisa, pessoas já velhas de idade, mas não conseguem ter nada, porque não tem habilidade para administrar. Deus dá só o suficiente, porque se Deus der mais, ela vai ser um péssimo testemunho para o reino de Deus. Olha para seu irmão e diga assim: Deus quer pessoas organizadas para dar mais. Amém? Também Deus quer que você invista, que você tenha ideias para fazer multiplicar. Se você vive só daquele salário e não pensa como multiplicar, não tem uma parte, não faz poupança, não ora por uma visão maior, você será limitado a só um salário a vida toda. Se você está satisfeito com o salário, amém. Deus te abençoe. Mas se você quer 2, 3, 4, 10, 20, 30 para ser mais abençoador para o reino de Deus e para as pessoas que estão próximas a você,
você peça a Deus sabedoria para multiplicar. Porque Deus vai abençoar o trabalho da sua mão. Mas não seja covarde nem feche os olhos para isso aqui, para o reino de Deus. Amém? Plante no seu coração. Diga comigo, eu planto no meu coração a visão de reino. Pronto. Tem a visão de reino? Quando você tiver a visão de reino, você também está apto para avançar mais e para crescer mais. Glória a Deus por isso. Então tem pessoas aí que não são cristãs, mas estão sendo abençoadas mais do que os crentes. Porque tem tido sabedoria nessa área. E tem se esforçado, e tem trabalhado. E muitas delas são generosas. Tem um homem, se eu não me engano, aqui de Teixeira, se eu não me engano, se não me falha a memória, um irmão do Verbo, me disse que, se eu não me engano, que ele chegou até a comprar um helicóptero, né, que chama, de Teixeira. E ele não é cristão, mas ele simplesmente começou a ler provérbio da Bíblia. E provérbio fala de sabedoria. E ensina muito sobre a administração. O provérbio não ensina dele. E ele começou a aplicar os provérbios e começou a prosperar. Glória a Deus. Então, Deus também não... Olha para seu irmão e diga assim, Deus não está limitado a essa cidade. Como assim, pastor? Porque às vezes a pessoa diz, é porque essa cidade, é porque essa cidade, é porque essa cidade. Ah, mas essa cidade é fraca, não tem isso, não tem aquilo. Mas você pode ser a luz para essa cidade. Se você tem uma visão de ser um empreendedor, de ser um empresário, comece a confessar, rapaz, eu quero 50 empregados na minha empresa. Comece a crer para 1, depois para 2, depois para 4, e vai aumentando. O dinheiro vai começando entrando e os funcionários vai começando a chegar funcionário. Amém? Não fique só limitado, irmão, a não ser que você perceba que Deus escolheu só para isso. Ficar só limitado ali a ser funcionário. Às vezes Deus está querendo levantar para você não ser cauda, mas ser cabeça. Em vez de você ser funcionário, você ser patrão. Amém? Diga, eu vou avançar e eu vou prosperar em nome de Jesus. Então, eu separei aqui algumas dicas, alguns pontos, alguns versículos, que são conselhos bíblicos, práticos, para você avançar, para você prosperar e para você também ter esse equilíbrio financeiro. Se entra só uma renda na sua casa, preste atenção, você que é casado. Se entra só uma renda na sua casa, você é casado, marido e mulher, só entra uma renda. Se entrar 2, tudo bem. Mas se só entra uma, homem e mulher casado, estou falando. Procure deixar um administrar. Mas quem é que vai administrar o dinheiro? É aquele que gasta mais? É aquele que não pode ver nada, que sai comprando tudo? Se a mulher administra melhor, deixe ela. Se é o homem, deixe o homem. Eu tenho uma leve impressão que o homem é mais seguro. Posso até estar enganado, mas eu acho que é. Até agora eu não consegui confiar, deixar um cartão de crédito só na mão da Daniela. Entendeu? Eu achei melhor eu mesmo administrar. E ela tem um entendimento, né? Porque ela consente comigo. Mas você não pode também. A mulher fica encabulada, com raiva, e você, né, deixar ela, se ela também não tiver o controle emocional para administrar as suas finanças. Eu, particularmente, eu não preciso fazer uma planilha. Eu consigo administrar com a minha mente. Mas tem pessoas que é necessário fazer uma planilha. E entender quanto é que ganha, quanto é que eu estou ganhando, quanto eu ganho.
Se você é um autônomo, autônomo não tem salário fixo. Né? Você sabe o que é um autônomo? É aquele que ganha ou por comissão, ou por vendas aqui e acolá. Tem mês que ele vai estourar de venda, mas tem mês que ele não vai estourar. Aí o cara vai e diz, isso é o devorador, eu não dei o dízimo, Senhor. Deus não tem responsabilidade de dar, ele não tem data específica para dar. Ele tem uma promessa que não vai deixar faltar. Mas ele pode te dar muito mais em um mês e no outro mês ele dá menos. Mas ele quer que você, no mês que você recebeu mais, você saiba guardar para o mês seguinte. Por quê? Porque você ganhou muito esse mês, mas será que o mês seguinte vai ser igual ao mês passado? Isso não é falta de fé. Porque a Bíblia diz, está escrito na palavra do Senhor, quando você for construir uma torre, você primeiro senta, calcula para ver se dá para você construir. Porque se não der, você começa a construir, as pessoas vão passar e vão dizer, começou, mas não terminou. Então isso é Deus dando sabedoria. Amém? Eu sei que às vezes Deus vai dar uma palavra específica para você, específica para você a respeito de alguma coisa, e você vai agir no impulso da fé. E Deus vai honrar. Mas se eu não recebi, muita pessoa pode dizer, começa, pastor, a fazer a igreja, começa. Eu não recebi palavra específica para começar agora. No dia que eu recebi, eu recebi uma palavra para construir uma casa para a mãe de Tote. Quando eu fui lá no sítio dela, que eu vi a casa de taipa, meu coração queimou. Aí, dentro de mim, eu disse, eu vou construir uma casa para a mãe de Tote. E queimou meu coração e veio a palavra para eu construir. E eu bati o martelo, eu disse, antes cava a sapata. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha cimento, eu não tinha dinheiro para construir. Tinha o básico para sobreviver. E eu disse, cava a sapata. E passou os dias, eu passei lá, eu disse, gente, cavasse não essa sapata? Ele disse, não. Escava, pá, não estou mandando. Aí antes foi obedecer e começou a cavar a sapata. Irmãos, sabe de uma coisa, começou a chegar cimento, o povo levou. Eu me lembro que tinha um paiol de cimento desse tamanho assim lá em casa. O povo levando cimento, e chegava uma coisa, chegava outra, chegava. E sabe de uma coisa, nós fizemos uma casona lá no sítio. Está lá a casa lá. Porque eu recebi uma palavra específica. Aí já teve outra pessoa que ficou um pouco desgostoso comigo, porque o piso da casa dele estava meio ruim. E eu percebi que ele queria que eu fizesse aquele piso. Mas eu não recebi uma palavra específica para fazer piso. Aí tem pessoas que ficam com raiva de mim porque a telha está quebrada e o pastor tem que comprar a telha da casa. Eu não recebi palavra para botar a telha na tua casa. Eu recebi para construir lá. É diferente quando você recebe uma direção do Senhor. Quando você não recebe uma direção do Senhor, quando Deus disser no seu coração, vá lá na casa, como Deus disse, dê R$1.000 a fulano. E eu digo, meu Deus. Né? Mas eu recebi uma palavra específica. Aí talvez alguém diga, mas pastor, deu para fulano e não deu para mim. Eu não recebi palavra para te dar. Eu sou obrigado a dar, não. Eu tenho filho para criar. Tenho esposa para também honrar, né? Como eu estava, uma pessoa falou para mim e meu coração doeu, né? Que o marido não estava suprindo as coisas em casa como deveria. E ela, tudo que ela ganhava pouco, tinha que sacrificar tudo para dentro de casa. Aí meu coração doeu naquele momento. Porque às vezes o marido vê a esposa precisando, vê as coisas lá e fecha os olhos. Aí não pode fazer isso. Aí depois as orações estão sendo interrompidas. Então eu tenho uma família para criar. Você tem uma família para criar. Você dá, mas você dá quando você for guiado. Olha para seu irmão e diga assim, nunca dê por medo, que Deus não vai se agradar não. Dê quando o seu coração queimar. Quando vier um sentimento, uma percepção dentro. Até nas ofertas aqui, você não deve dar por emoção, irmão. Você tem que ter uma convicção no seu coração.
Amém? Tem que ter uma convicção no seu coração. Igual o irmão Eduardo, né? O irmão Eduardo não era, ele dizimava, que ele cuidava do dinheiro dele e da irmã. Ele não dizimava o dele, ele dizimava o da irmã. Ele disse, o meu não, mas o da irmã eu dizimava. Agora foi incrível porque quando eu orei por ele num dia, eu disse, eu fui inspirado para orar. Talvez tenha pessoas aqui que não deu o dízimo. E eu vou orar e não vai funcionar. Mas naquele dia eu fui inspirado para orar. E eu disse, diabo, solta o irmão Eduardo, você está impedindo dele dar o dízimo. E quando foi, no mesmo dia ou foi no outro dia, irmã Dulce? No outro dia, o irmão Eduardo estava deitado, porque ele acho que ele deitava assim, né? Eu não sei, né? Eu só imagino ele assim, olhando para o céu. Porque quando ele contou, eu imaginei ele olhando para o céu assim. E ele disse que algo veio sobre ele ali, não sei se foi uma luz, um negócio, não foi, irmã Dulce? Uma revelação, e ele disse, Dulce! Ele chamava Dulce com a irmã Dulce. Dulce, a partir de hoje eu vou dar o dízimo. Deus falou comigo, foi assim, foi? E dali por diante ele começou a ser fiel no dízimo e foi abençoado. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Então, você tem que ter essa direção no coração. Por quê? Porque você tem filho para criar, você tem sua casa. Agora também, se Deus falar, meu irmão, não tenha medo. Deus fala, ó, Deus falando no seu coração, ó, irmão, eu tenho algo no meu coração que eu estou esperando só acontecer, que eu quero dar como oferta todinho. Agora é uma quantidade grande, não é pequena não, para a construção da igreja. Eu quero dar, só estou esperando algo acontecer para eu dizer, eu dou. Eu quero ser o primeiro a dar. Quero ser o primeiro para a construção. Porque meu coração deseja, arde. Amém? Tudo isso aqui vai ficar. Então, eu não posso fechar os olhos para a agência de Deus. Daqui a um tempo eu vou sair daqui. E o que é que eu fiz para o Senhor? É um lugar, um ambiente que, se a gente fizer com bastante excelência, vai atrair mais pessoas. É verdade ou não é? Vai ser algo mais, vai tocar em vidas. Então não posso fechar os olhos. Glória a Deus. Me elabra aí Romanos 13, versículo 8. Uma das coisas que você deve evitar, e é um conselho bíblico, viu? Evite dívidas. Evite dívidas. Presta atenção. Compre o necessário. Para não se endividar, irmão. Compre o necessário. Não seja também pão duro demais, seja equilibrado. Porque também se o cabo às vezes entra num extremo tão grande, que ele não compra nada, mas quando morrer vai ficar tudo. Tem que aproveitar também, mas também não seja exagerado demais. Mantenha esse equilíbrio. A Bíblia nos orienta, irmão. A Bíblia é um livro tão lindo. Está gravando, Melo? Romanos 3, versículo 8. A Bíblia diz assim, olha. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Não deva nada a ninguém. Procure não dever. Amém? Procure não dever. Faça tudo para não dever. E se você, por acaso, for fazer, não é pecado você fazer uma parcela. Mas essa parcela que você vai fazer cabe no seu orçamento. Pare antes, calcule. Não é errado calcular. Não é falta de fé, não. Porque no final do mês você fica dizendo, ô senhor, eu não posso dar o dízimo. Ó senhor, ó a parcela. Porque não calculou. Aí vai ter que exercer a fé, porque tem que ser fiel no dízimo, não pode negligenciar a obra de Deus e crer para poder chegar ao dinheiro da parcela. Mas eu não posso evitar isso? Posso ou não posso? Então evite, calcule. Eu estou querendo comprar um fogão para casa. Senhor, se der para comprar à vista, compra. Se não der, é uma necessidade.
Olha para o fogão da tua casa. Não é porque o fogão de casa está arranhado um pouquinho aqui, esse botão está meio desregulado. Chama Zé do Bujão, Zé do Fogão, né? Que anda por aí. Como é Zé do Fogão? Hã? Bill do Fogão. Paga 20 conto que ele dá um jeito. Melhor do que fazer 100 conto de parcela. Só compra se for a necessidade. Está cabendo no seu bolso fazer aquela parcela? Dá para comprar? Dá. Amém. Aí você compra, se couber no seu bolso, você vai analisar, cabe no seu bolso, não vai atrapalhar o dízimo, não vai atrapalhar a feira, não vai atrapalhar uma oferta que você quer dar ou na obra ou na vida de alguém, não vai atrapalhar a água, não vai atrapalhar a luz, uma possibilidade de um remédio. Eu não estou dizendo que é para você crer em remédio, mas me diga uma coisa, é mais fácil você crer para uma cura, tomando, você está com uma dor de cabeça ali, você já orou, exerceu fé, até não saiu, ou algum sintoma. Aí é mais fácil você exercer a fé usando um analgésico ou sem usar o analgésico. Às vezes você está com uma dor no corpo, um desconforto, você sabe o que é aquela enfermidade, você toma um analgésico e continua crendo para aquilo ser destruído. É pecado? Antigamente, no começo da minha fé, eu ficava oprimido se eu tomasse um comprimido. Eu não queria nem a pau tomar um comprimido. Nem a pau, porque era a minha fé. Mas eu fui ficando maduro, irmão. E eu comecei a entender que Deus não está ali para me cobrar assim. Você não está na fé não, é? Eu estou na fé, tomando ou não estou, eu estou na fé. E o diabo não vai roubar isso de mim não. Amém, igreja? O tempo vai trazendo maturidade para as vidas da gente. Ou Deus vai me condenar porque eu tomei um comprimido? Vai não. Eu não estou crendo na minha cura porque eu tomei um comprimido? De jeito nenhum. Eu estou duvidando, se eu estiver duvidando que eu não vou ser curado. Que Jesus já levou minhas enfermidades. Mas eu estou crendo, se eu estou crendo vai acontecer. Tomando ou não tomando? Glória a Deus? Amém? Então a Bíblia nos ensina a ter esse cuidado, a não dever, então procurar não dever, o máximo, não fazer dívida. Coitado dos aposentados. Uma alegria tão grande no mundo quanto tirar a aposentadoria. Tão grande. Aí cautela no que eu vou falar. Aí faz 10 empréstimos, daquele que é 50% de juros. Ganhava 1.200 e pouco. Quando vai sacar o dinheiro, tem R$300, 500, 400. Passando necessidade por causa do empréstimo. Ou então, eu vou comprar uma motinha para meu filho, vou fazer um empréstimo ali no BMG. Vai. Depois está passando necessidade. Tem que pensar. Topa aí, seu irmão, tem que pensar, trabalhar com a cabeça. Amém? Tem que pensar. Eu ganho ainda, você ganha limitado, é pouco. Começa a orar a Deus, Senhor, o que é que eu faço para multiplicar? Me dá sabedoria, me dá ideias, alguma coisa, uma direção, Senhor. Amém? Pede sabedoria para você multiplicar, faça como pai. Pai começou, ele saiu do sítio, porque vovô brigou com ele, deu-lhe uma pisa grande. Mas hoje ele agradece por essa pisa. Ele fala a melhor coisa do mundo que aconteceu na vida dele. Mas ele veio para a rua sem ter onde ficar, sem ter onde comer. Chegou numa bodega, naquela época chamava bodega, e disse: o senhor me vende um balai de pão? Aí ele disse: vendo, mas eu não tenho dinheiro não, é para eu vender para eu poder lhe pagar. Aí ele disse: vende. Ele vendeu o balai de pão, saía, eu acredito que era de casa em casa, né, Daniel? Vendendo pão. Não comia o pão para não comer o lucro. Amém? E aí Deus foi abençoando o trabalho das mãos dele. Ia negociando, trocava em garrafa, não era algodão, não era tudo. Aí vendia. Eu me lembro que um tempo, pai
Olha como é. Pai comprar. Meu Jesus, eu nunca sabia que um negócio desse dava dinheiro. Pai comprava ferro velho, comprava osso seco de bicho que morria. Era. E tinha uma casa, era uma garagem, não sei o que era, botava lá aquelas mod de coisa, carregava o caminhão e levava para Campina Grande e vendia e ganhava dinheiro. Eu acho que eles reciclavam, fazendo alguma coisa. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Não acredito que já é 8h30. E a reunião toda foi agendada para 8h30. E eu estou no primeiro tópico. Então vou só dar 2 tópicos aqui. Nós temos uma reunião com a diretoria agora à noite. Passou ligeiro, não foi? Meu Deus do céu. Vamos lá, então a Bíblia diz que a gente não deve dever, então trazer esse equilíbrio. Procurar não dever, procurar só comprar o necessário. Amém? Não fique comprando, porque às vezes você compra uma coisa, né? Você se emociona, porque as propagandas é para te emocionar. Né? Eu nunca vi, ó. Eles botam propaganda do carro e eu não sei o que é que eles fazem. Sei, eles botam um tipo de uma luz lá que o carro fica tão brilhante que o carro vai ficar assim. Que carro mais? Agora o bicho brilha. Agora não é só carro, é sapato, né, eles botam, tem umas luzinhas assim que eles botam, você chega lá naquelas gôndolas, prateleira, tem umas luzinhas assim, às vezes a joia nem original é, mas pega aqueles focos daquelas luzinhas ali, fica brilhando tanto que o cabo dele tem que levar para casa. Tem não, abençoado. Não tem não, você vai se endividar. Leva o necessário. A precisão. O que é precisão? Amém? Tem gente ganhando 1 milhão e gastando 2, gastando 2 porque faz dívida e não estão vivendo bem. Então, onde é que está o segredo? Aqui. Entendeu? O segredo está aqui. Talvez você diga assim, eu queria ganhar 4.000 por mês. Mas o que tu está ganhando hoje, tu está sabendo administrar? Porque não adianta, se você não administra o que você ganha hoje, não vai administrar se dobrar não, irmão. Você tem que aprender primeiro a administrar o que você tem, para poder haver uma multiplicação. E para haver multiplicação, você deve seguir os princípios que estão sendo ensinados. Vamos lá, trabalhar. Pode dizer, irmão. Ter coragem de trabalhar. Amém? Diga, ser fiel na obra do Senhor. Ser equilibrado no gastar. Você tem que seguir esses princípios. Para poder você estar bem. Você tem que ter uma poupança. Você tem que ter também as suas reservas. Porque o dia mal vem. Ou você acha que o dia mal não vem? O dia mal vem, eu tenho que ter minhas reservas. Aí você, só porque ganhou muito esse mês, já quer estourar tudo de uma vez? Está errado, irmão. Você está entendendo? Quem tem carro tem que lembrar que começo do ano, eu acho que é começo do ano, né? Depende do estado. Começo do ano, emplacamento. Né? Emplacamento, você sabe já como é. Lá em cima. As coisas extras que vêm. E não adianta você estar querendo exercer fé, onde você teve um ano todinho e não soube ser organizado. Não vai adiantar. Glória a Deus. Segundo ponto, para nós terminar aqui nesse segundo ponto, Provérbios 22, 26 e 27. Nós vamos ler. Cuidado, é um alerta. Cuidado com os empréstimos. Amém, igreja? Glória a Deus. Cuidado com os empréstimos. Empréstimo é uma isca, viu? Cuidado.
É melhor ter paciência. Eu já fiz isso, irmão. Não é errado financiar um carro. Mas se você é casado e tem uma família para criar, você financiar um carro para deixar faltar a coisa em casa, isso é errado. E eu já fiz isso. Financiei deixando faltar a coisa em casa. E carro ele engana, viu? Carro, pensa num troço que engana é carro. Todo homem sabe o que eu vou dizer aqui. Quando você compra um carro, é muito gostoso dirigir aquele carro. Depois de um ano o cara abusa. Eu acho que não dá nem um ano. Não é assim mesmo. Vai começar a abusar. Vai se acostumando e você... É tanto que se você deixar o carro guardado, passar uns dias sem rodar, quando você anda, você sente uma sensação gostosa. O dia que dirige, ele sabe disso. Agora, todo dia no carro, você começa a achar defeito de todo jeito. Aí o cara que comprou o seu carro não consegue ver um defeito. Porque o cara, quando compra um carro, acaba fica tão emocionado que você não vê arranhão, não vê nada. O pneu careca, o cara diz, está bonzinho o pneu. Tanto emocionado que fica. Amém? Então, cuidado nos empréstimos. Cuidado. A Bíblia diz aí, só para não ficar sem base bíblica. Provérbio 22, 26 e 27. Capítulo 22. Vamos ler junto? Vamos? Todo mundo lê junto comigo. Pode vir para cá o louvor. Já. Não esteja entre os que se comprometem e fica por fiador de dívida. Também é um conselho. Não seja fiador de ninguém. Isso é a Bíblia. Não vá dar nome pelos outros, não. Pode comprar que eu assino embaixo. Aí o cabo tem um prejuízo, você vai receber o que você queria. Você vai ter que assumir. Porque você deu a palavra. E se você for crente, aí é que você tem que assumir. Para honrar a sua palavra. Pois se você não tiver com que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. Que também tem a ver com empréstimo. Por quê? Principalmente quando faz um empréstimo grande, você está sendo fiador ali, botando uma casa, ou um carro, alguma coisa. Você está compreendendo? Fique de pé em nome de Jesus. E o último versículo aqui, para nós fechar com essa chave de ouro. É Lucas, capítulo 14, 28, 30. Não precisa nem abrir aí, não, Miel. Eu citei esse versículo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que o virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, pessoal, pode tocar aí, por favor, Bruno. A maioria das pessoas tem tido problema no seu próprio lar por falta de administração financeira. Irmão, e eu muito triste com uma pessoa, né, que eu olhando assim, ela me contando a vida dela, não vou poder falar quem é, né? Eu tenho que respeitar e prisar, tem que respeitar, né? Mas essa pessoa chegou a congregar conosco e ela tinha um futuro tão bonito, um bom acompanhamento pastoral, bons ensinamentos para a vida. Ela era casada, ela tinha um casamento, tinha problema, dificuldade no casamento, mas eram duas crianças, eu posso dizer assim, duas crianças na fé, que a gente que é pastor e tem uma visão, a gente sabia que tudo isso passava. E que futuramente ela seria um casal aqui nessa igreja exemplar, bem estruturado, já ministrando, dando bom exemplo, cuidando de pessoas, casamento estabilizado, finanças estabilizadas. Mas por causa dos... Olha como isso é bom para a nossa vida. Agarra, pega isso. Por causa dos ataques do diabo dentro do seu casamento, o casamento foi destruído. E quando o casamento foi destruído,
A pessoa foi para um lado, a pessoa ficou num lado, o outro foi para outro lado, se uniu com outra pessoa, só para você pegar para a sua vida particular. Se uniu com outra pessoa e agora está pagando um alto preço, sofrendo. Não está debaixo de uma cobertura espiritual que eu acredito particularmente que não está trazendo direções para a vida dela. Não está trazendo... porque a palavra, o lugar onde você congrega é de extrema importância. É ou não é, igreja? Vá para qualquer igreja, você vai entender o que eu estou dizendo. O lugar onde se congrega, eu tiro aí, tá Tiago e Fábia, mas passaram dificuldade a ponto de quase separar, não foi? Os dois no começo. E se não tivesse tido esse acompanhamento? Você olha para Tiago e olha para Fábia. Quem é Tiago e Fábia hoje? A gente vê duas pessoas de exemplo. Duas pessoas que a gente olha para eles e estão realmente firmados na rocha. Você olha para Diego, que pegou uma deisa do mundo, graças a Deus se converteu, passou por dificuldade, mas hoje a gente tem uma líder de um departamento, formada no Rema, casal dando exemplo, estruturado na rocha. Passaram por dificuldade? Passaram. Mas não deixaram a cobertura espiritual, não largaram a sua igreja local. É onde as anteninhas têm que estar atentas, porque virão situações para fazer você se desvincular mesmo, sair daqui, sair de perto da gente, ficar com raiva, situações vão acontecer, você perder a direção. Viver sem uma cobertura espiritual é perigoso. É perigoso. Não é segurança para a sua vida. Por isso tem que permanecer, irmão. E eu olhando assim, vendo essa pessoa hoje sofrendo, meu Jesus do céu. E debaixo de uma cobertura, debaixo de um ministério que eu fico pensando, meu Deus, fica complicado. A ponto de até o outro casamento ser destruído. Como a igreja é importante na nossa vida. A igreja que a gente escolhe para estar, para congregar. Como é importante na nossa vida. Voltando para Tiago, Fábia, para Diego e Deisa, construindo algo aqui na terra, mas principalmente para a eternidade. Para a eternidade. Recebendo galardões aqui na terra e sendo multiplicado para a eternidade. Vocês estão entendendo? Hoje você pode olhar para as filhas deles, né, e ver que estão pegando uma direção de salvação para elas. E quando o casal está sem linha, como é que vai ser a vida? Como é que vai ser essas crianças? E quando a mãe e o pai é inseguro concernente a Cristo, não é aquele cristão fervoroso, que o filho ou a filha olha e diz, meu pai é seguro, minha mãe é segura. Eu nunca vi mãe balanceada. Eu nunca vi pai num pé na igreja, um pé no mundo. Eu nunca vi pai mentindo. Eu nunca vi pai dizendo um palavrão. Eu nunca vi pai no samba ali fora. Eu nunca vi. Vendo firmeza no pai, vendo firmeza na mãe. Mas e quando o pai e a mãe não têm firmeza? Como é que vai ser a cabeça desses meninos? É uma coisa. O filho vê o pai veaco perdido, o filho vai ser veaco perdido. Raramente escapa um. Pode escapar, não vou generalizar não. Pode escapar, mas raramente vai escapar um. Maridos, tratem bem as suas esposas. Não deixe faltar nada para suas esposas. Olhe para suas esposas. Olhe para a sua família. Amém? Mantendo o equilíbrio, sim. Mantendo o equilíbrio também. Não vá cair nas emoções da esposa também, não, que vai ter prejuízo. Então tenha cuidado. Mulher muito emotiva.
O homem tem que ser um pouquinho mais seguro. Amém? Eu vejo uma unção nessa área vindo para a vida de cada um de vocês.